Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Estou hoje aqui com o meu colega, meu amigo particular, o Gerson Aragão, falando lá de Aracaju, aqui no Nordeste. E eu estou tendo o maior prazer em tê-lo aqui hoje, nesse bate-papo, e a gente vai conversar muitas coisas aqui sobre concurso público, sobre estratégias. Tem muita coisa que o Gerson sabe, que o Gerson já passou, e ele está aqui para acrescentar e para ensinar para você que está aí em casa. Oi, Gerson, tudo bom? Eu queria aqui dar as boas-vindas para você aqui nessa nossa ligação. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse. Nem todo mundo te conhece ainda, que está na nossa lista, na nossa audiência, então se apresenta um pouquinho aí, fala um pouquinho sobre você. Tudo bom, Paulo? Boa noite. Meu nome é Gerson Aragão e eu sou defensor público atualmente na Bahia e tenho um curso de estratégia para concurso. E posso falar um pouco de minha caminhada assim, em relação a concurso público, desde o início, quando eu passei para técnico judiciário, até a defensoria pública. Jóia. Quais foram os concursos que você já passou, Gerson? Só para o pessoal que está assistindo a gente ter uma noção de quantos concursos você já passou. Olha só, aprovação foram aí inúmeros. Aí eu não tenho as contas. Eu posso dizer mais precisamente os concursos que eu assumi. Que eu fui, assumi e trabalhei. Que foi para OAB, né? Que tirei a carteira da OAB, técnico judiciário logo no começo, depois analista do Ministério Público e defensoria pública. Esses foram os que eu assumi, mas eu fui aprovado também para analista do TJ, outros cargos de analista e vários outros. Então, foram muitas aprovações, mas assumir foram esses três, e o OAB que também tem a carteira, né? A OAB conta muito. Hoje em dia está tão difícil como grandes concursos aí, você passar no exame da ordem. Mas isso aí, esse tempo aí, quanto tempo de lá para cá, assim, desde quando você começou, o primeiro concurso, digamos, foi o exame da ordem, né, da OAB, até o último que você passou, quanto tempo aí de estrada? OAB eu fiz em 2008. Se não me engano, foi em 2008. 2008. O Defensoria Pública da Bahia, que é o cargo que eu ocupo atualmente, foi em 2010 que eu fiz. E aí eu fiquei 2 anos sem estudar e apareceu o concurso para a Defensoria Pública de Sergipe, que é o meu estado. Então aí eu voltei a estudar, estudei 4, 5 meses e aí passei novamente para a Defensoria Pública de Sergipe em 2012. E aí sou o próximo já para ser convocado. Na verdade, eu fui convocado semana passada para a Defensoria da Bahia. Estou indo para a Defensoria de Sergipe, estou indo para Sergipe. Joia. Parabéns aí, parabéns, né? É mais um concurso passando aí nesse. Então, foram 4 anos praticamente aí, né? 4, 5 anos estudando. E, Gerson, se você fosse falar para quem está escutando a gente agora, quais seriam os principais erros que você cometeu ao longo dessa jornada aí, desses 4, 5 anos estudando para concurso? O que foi que mais você poderia destacar que você mais errou para que as pessoas escutem e não cometam o mesmo erro? Paulo, é bom tocar nesse assunto porque o que é que acontece? O que é que todo estudante que começa, pelo menos nas carreiras que eu queria, que eu desejava, que era defensoria, analista, OAB, o que é que o pessoal geralmente faz? A gente entra num cursinho preparatório. Depois desse cursinho, a gente tenta copiar tudo que o professor fala. E aí o que eu estou falando é o que o aluno faz, que a gente faz e que já são os erros. Tenta copiar tudo. Depois vai ler os livros dos próprios professores desses cursinhos, que não são pequenos, geralmente eles são grandes. E aí vai tentar fazer prova. Vai tentar resolver algumas questões e vai tentar passar no concurso. E aí ele não consegue ler tudo, não consegue ler todo o assunto do edital. Ele não consegue ler o que ele escreveu, ou se ele gravar o áudio, ele não consegue escutar tudo, porque as aulas são longas, e não consegue passar. E essa foi a minha frustração quando eu comecei a estudar para concurso, porque eu fazia isso que a maioria das pessoas fazem. Não quer dizer que você também não vá passar fazendo dessa forma, mas foram esses passos que todo mundo faz e que tem alguns grandes problemas aí. E assim, eu poderia elencar praticamente são 2 ou 3 problemas principais que eu enfrentei, que eu tive que resolver para dar certo em concurso. O primeiro foi perceber que não dá para estudar o edital todo de um concurso.
é quase impossível você estudar o edital todo em um concurso. Então eu comecei a desenvolver técnicas para você selecionar o que é mais importante. Segunda coisa, eu comecei também a desenvolver técnicas para ler o que eu precisava ler e selecionar palavras-chave, fazer um resumo, que eu chamo de resumo por palavra-chave, e conseguir revisar de forma mais rápida. E o último passo era justamente a revisão. Porque muita gente deixa de lado a revisão, revisa, sei lá, uma vez por mês. E a revisão que realmente deu certo, que deu aquela engrenada em concurso, foi quando eu conseguia revisar toda semana todos os assuntos anteriores. E aí eu só conseguia fazer isso depois que eu desenvolvi esse tipo de resumo, um resumo bem compacto e que fazia me rememorar tudo que eu tinha estudado. Então, assim, os 3 piores erros eram esses e essas foram as 3 melhores soluções que eu encontrei e que aí começou a dar resultado em concurso. Perfeito. E o que é que você indicaria aí para quem está escutando a gente, para saber exatamente o que estudar do edital? Como você falou aí, o edital normalmente dos concursos é muito amplo, tem muitas matérias e nem tudo aquilo cai nas provas. Então, o que é que você recomenda para a pessoa que está escutando a gente, pode fazer, usar de estratégia para estudar mais as coisas que caem mais nas provas? Então, tem algumas táticas que eu utilizei e recomendo hoje para os meus alunos, que é o seguinte: primeira, eu sei que muita gente já faz isso, que é o primeiro passo, que é analisar a prova anterior, resolver a prova anterior. Você resolve a prova anterior, você já começa a ter uma ideia de como é que aquela instituição cobra, o que é que aquela banca exige, e aí você começa a analisar isso. Esse é um primeiro passo. O segundo passo, que nem todo mundo faz, é tentar fazer uma correlação entre a banca, não, na verdade é o cargo, entre o cargo e as questões. Então, geralmente, boas bancas examinadoras, o que é que elas fazem? Ela vai tentar fazer uma correlação entre o seu cargo que você faz concurso e as questões da prova. Vou dar um exemplo. A pessoa quer ser agente de polícia, então ela vai ter que dar prioridade a inquérito, certo? Esse é um exemplo fácil, que eu destrincho mais no curso, digo exatamente como é que faz, mas esse é um exemplo mais simples. Então, você não pode ir para um concurso de delegado e agente da polícia sem saber inquérito policial, porque tem uma forte correlação entre o cargo e as questões que podem cair. Então esse é o segundo ponto. E um terceiro ponto é você tentar analisar a predominância entre lei, doutrina e jurisprudência e súmula, se for o caso. Tem concurso que cai, tem concurso que não cai. E se você consegue fazer um perfil estatístico correto, você consegue priorizar o assunto e a natureza do assunto por onde você vai estudar. Então, por exemplo, se eu conseguir identificar nisso que para delegado, agente policial, inquérito policial é importante, e eu conseguir identificar que é muito cobrado legislação e não doutrina e nem jurisprudência, então eu vou estudar inquérito policial, legislação. E eu vou fazendo isso com todas as matérias, e aí eu vou sabendo qual que é que eu vou priorizar de assunto e qual a natureza do conteúdo que eu vou estudar. No outro caso pode ser doutrina, em concursos maiores, assim, concurso para Ministério Público, magistratura, talvez você tenha que priorizar jurisprudência para determinados assuntos. É a aliança, é a união desses 3 fatores que você consegue realmente pegar um edital e sintetizar ele de uma forma e deixar ele bem enxuto. E você vai ter prioridade. Também não é o caso assim de você deixar de lado os outros assuntos, mas você sabe onde você vai botar toda a sua prioridade, onde você vai botar todo o seu foco, é ali onde vai estar 80% das questões. Tá, e você acha que reduzindo isso, o conteúdo do edital diminui quantos por cento você acha mais ou menos assim? Geralmente ele reduz até 50%. Reduz até 50%. É bem impressionante. Reduz? Reduz. Depende muito do concurso. Depende muito do concurso. O concurso que eu fiz para a defensoria reduziu em torno de 55% do edital. 55%, 58%. Então é uma redução muito grande. Eu repito, não quer dizer que você não vai estudar as outras coisas, mas quer dizer onde você vai botar 80% do seu tempo nisso aí, entendeu? É aquela velha teoria de Pareto, né? Perfeito, 80-20, perfeito, né? Perfeito.
às vezes 80% do seu esforço é o que dá 20% do resultado, 20%, exatamente. 80%, né? 20% do seu esforço pode dar o 80% do resultado, né? Exato. E eu acho que cabe aí no caso. Exatamente. E assim, uma coisa que eu percebi durante esse tempo é que você não precisa acertar a questão difícil. Se você acertar a questão fácil e questão intermediária, você já tem aí 80% da prova. Então, esse seria talvez um erro que eu não tenha falado, mas seria bem interessante em falar, que é não pegar livros grandes de doutrinadores que produzem aqueles livros enormes, grandes. Você pode utilizar perfeitamente, a depender do concurso, sinopses, áudios para escutar, coisas de assuntos mais resumidos, porque você pode ter um desempenho muito melhor em prova, porque questão difícil vai ser difícil de acertar, mesmo você lendo livros mais complexos. Se você for bem nas questões fáceis, intermediárias, não vacilar nessas questões, você está muito bem em qualquer concurso. Ótimo, ótimo, ótimo. E qual é a importância que você acha assim de uma estratégia para você fazer um concurso público? Qual é a importância de se ter uma estratégia antes de começar? É fundamental, porque se você não tem estratégia, você não sabe onde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E se qualquer caminho serve, você não chega em lugar nenhum. Geralmente não passa. Então, o que a estratégia vai te dar? A estratégia vai te dar um foco. Vai te dar para onde é que eu quero ir? O que é que eu quero ser da minha vida, entendeu? Então, quando eu defini, e eu errei nisso. Primeiro eu atirei para tudo que é lado. Quando eu defini que eu queria ser defensor público, dos 3 concursos que eu fiz, eu passei em 2. Então, fica muito mais fácil. Você sabe onde você quer chegar, você consegue definir o conteúdo que você precisa estudar. Então, concurso para Ministério Público, concurso para analista, tem conteúdo que você precisa estudar para a defensoria, não. E você quer estudar tudo e não dá. Então, você tem um foco, você tem mais confiança, você está à frente das pessoas que estudam para qualquer concurso. Isso é que uma estratégia dá. Isso é o primeiro passo, né? Que é ter foco. Você pode sintetizar edital, você pode utilizar técnicas de resumo, técnicas de revisão, que isso tudo aliado dá uma vantagem incrível em relação a quem não tem nada disso. Qual seria uma técnica de revisão legal que você poderia aconselhar o pessoal, aconselhar quem está escutando a gente? A melhor técnica de revisão não é, na verdade, uma técnica, é uma forma de revisão, que é você conseguir revisar tudo que você estudou nas semanas anteriores. Então, se você estudar um assunto X e Y na primeira semana, você precisa revisar isso na semana posterior. E o problema é o seguinte, é que 2 semanas depois, você precisa revisar as 2 semanas anteriores. 3 semanas depois, as 3 semanas anteriores. E eu faço uma comparação a um carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1 ele chega a 300 km por hora. Mas para ele chegar a 310, os engenheiros têm que fazer um esforço muito grande. É um sacrifício muito grande de tecnologia, de inteligência, de aerodinâmica para o carro ir 10 km a mais. E a mesma coisa se aplica a concurso. Você precisa revisar todo o conteúdo anterior. Só que revisar todo o conteúdo anterior gera um problema. Você vai começar a ficar sem tempo para colocar conteúdo novo. Mas você tem a melhor solução e a melhor estratégia para a sua vida, porque você não vai esquecer o antigo. E eu digo, tão importante quanto aprender conteúdo novo é não esquecer o que você estudou, porque você vai ter que estudar de novo. Então essa é a revisão que faz a diferença, é a revisão que não deixa você esquecer. E para você conseguir revisar toda semana todos os conteúdos anteriores, você tem que ter um resumo bem sintético, que você faça e não que outra pessoa faça, para que você possa ler e lembrar o conteúdo. Então essa é a melhor forma de revisão, que eu entendo que deu certo para mim e gerou essas aprovações que eu tive e também para os meus alunos. Não só para você, mas para todos os outros alunos, né? Tem quantos alunos você já teve aí com a estratégia de concursos, a estratégia da aprovação? A gente atualmente está em torno de quase 600 alunos. 600 alunos, 600 né? alunos. Ótimo, perfeito. Muito bom. Outra coisa, se você fosse dizer uma técnica que fizesse a diferença para quem está escutando a gente, qual a técnica que você poderia... Você disse agora, da revisão é uma interessante. O que mais você poderia aconselhar para quem está estudando? Uma técnica? Para mim, assim, a melhor técnica que fez mais diferença em minha vida foi o resumo por palavra-chave. Você conseguir
ler um assunto e conseguir em uma página resumir esse assunto em palavras-chave. Tem muita gente que faz mapa mental. Você pode tentar várias coisas, mas mapa mental perde muito tempo, eu acho, na minha opinião. Mas o resumo por palavra-chave para mim foi a melhor técnica. Por quê? Porque você pega uma folha de papel e começa a estudar um assunto. E tenta colocar nessa folha de papel as palavras principais que vão evocar a memória do que você leu. E se você consegue fazer isso da forma correta, é a melhor ferramenta que você tem para ler novamente e lembrar de tudo que você leu, sem precisar voltar ao livro. E isso vai gerar a sua revisão da forma que eu falei. Você vai conseguir fazer essa revisão. Então, a técnica de resumo palavra-chave, para mim, é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Perfeito, joia, Gerson. Outra coisa que eu queria perguntar, tem muitos alunos nossos que estão começando do zero, estão recém-desempregados, estão na luta e estão começando agora do nada. O que é que você poderia dar de dica para eles aí que estão começando do zero? O que é que eles poderiam fazer? Se você fosse começar hoje do zero, o que é que você faria? Se eu fosse começar hoje, Paulo, eu faria 3 coisas. Primeira coisa, escolheria um cargo para passar. Então eu quero ser analista do TJ, eu quero ser defensor, eu quero ser juiz, eu quero... Escolha e pronto, certo? Segundo, se você puder, foque em uma determinada instituição, uma ou duas. Porque as instituições variam muito o estilo. E aí você começa a ter mais dificuldade. Então se você tem um foco, é um ponto primordial. É um ponto que eu errei, que depois que eu acertei, tudo flui. Primeiro ponto, o foco. Segundo ponto, você pegar esse edital, pegar as provas, pegar todas essas técnicas que eu falei e começar a analisar uma estratégia tudo em cima disso. E aí determinar quais são os assuntos prioritários para começar a estudar. E o terceiro ponto é você se organizar. Você tem um calendário eficiente de estudo e de revisão. Para você não esquecer o conteúdo e aí começar a resolver muitas provas e aí você pode ir muito melhor. Então assim, para quem está iniciando, se seguir esses 3 passos, é um diferencial muito grande. Joia, ótimo. E para quem já é concursado, como você no caso, uma coisa interessante é que você passou em alguns concursos e você nunca deixou de querer estudar para passar num outro cargo, melhorar de vida e passar. Mas tem muitas pessoas que se acomodam às vezes e passou num concurso, aí termina se acomodando naquele cargo, se acomodando com aquele salário, se acomodando com aquelas condições. Mas eu tenho muitos alunos nossos que estão querendo um novo cargo, estão querendo passar em um outro concurso. O que é que você poderia dizer para essas pessoas? O que é que você poderia recomendar para elas se manterem motivadas a alcançar esse objetivo? Tem um vídeo que eu fiz sobre isso, Paulo, que eu coloco assim, o segredo que garante a aprovação em qualquer concurso. E muita gente acha que isso não existe um segredo para você ser aprovado em qualquer concurso. Mas o mais interessante é que existe. E esse segredo é a motivação certa. Se você tem a motivação certa, você consegue. E qual é a motivação certa e qual é a motivação errada? A motivação errada é o quê? Salário. Você vou fazer o concurso só para ganhar mais. Chega um momento que você para. Ou você passa nesse tempo ou você para. Vou fazer por status, porque esse cargo vai me dar um certo status. Num certo momento você não desiste. Se você não passar até um certo momento, você desiste. Por quê? Porque essa não é a motivação certa, não é a motivação que vai fazer a diferença. A melhor motivação é a motivação que vem de dentro, é interna. Eu quero ser isso vai me satisfazer, isso vai me deixar feliz. É o que eu quero para a minha vida. Se você tem isso como motivação, nada te impede, você supera todos os obstáculos. Então, para quem está na luta, se tiver essa motivação, já trabalha, já está em um cargo aí para outro, se tiver essa motivação correta, é importantíssimo. E assim, eu sei que quem já trabalha sofre com falta de tempo, porque quem um outro concurso, geralmente é um concurso maior do que ele já está, e exige mais estudo, mas ele tem menos tempo. Então eu posso falar 2 coisas aqui que podem fazer diferença. É você ler nos seus tempos que você geralmente você não está produzindo. Então você está num carro, mas está escutando o conteúdo do concurso em áudio. Então você está assimilando. Você está escutando em áudio e está lendo ao mesmo tempo algum conteúdo. Isso é fantástico. Por quê? Porque você une 2
duas funções de sua mente para o mesmo objetivo, certo? Você usa tanto o aspecto visual quanto o aspecto auditivo. Isso incrementa muito. Então, assim, são técnicas que você vai alinhando para quem tem falta de tempo e aí você vai aumentando o seu grau de conhecimento no assunto e consegue lograr êxito em um concurso, mesmo tendo pouco tempo. Joia, Gerson, joia, joia. Já estamos com o tempo aqui um pouco estourado, mas é isso aí. Foi um prazer conversar contigo, Gerson. Eu sei que você tá para abrir novas turmas aí. Eu vou deixar aqui embaixo um link para quem quiser conhecer melhor o trabalho do Gerson, quem quiser conhecer melhor as novas turmas. Eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, pode ser que você esteja pegando alguma turma aberta, enfim. Eu vou deixar aqui embaixo o link para, se você quiser conhecer maiores informações aí sobre o trabalho do Gerson, sobre a estratégia concursos, ok? Gerson, diz aí uma palavra final. Método de aprovação. Desculpa, método de aprovação, isso, né? Isso, exato. Método de aprovação, desculpa, método de aprovação. Então é isso aí, Gerson, diz umas palavras finais aí pra gente e obrigado mais uma vez, boa sorte aí, tudo de bom pra você, a gente se encontra. Obrigado, muito obrigado, Paulo, por essa entrevista. E a mensagem final que eu deixo para quem está nos assistindo é o seguinte: comece a analisar a partir de hoje se você não tem a possibilidade de ter uma estratégia e ser estratégico para concurso, porque isso gera uma diferença muito grande no tempo de estudo para aprovação, diminui muito. Joia. Beleza, então, Gerson. Valeu aí, um forte abraço para você. Boa noite, tudo de bom. Joia, Paulo. Um abraço. Tchau, tchau.